Olá, irmãos. Seja bem-vindo a mais uma edição do OBPC no Lar. É um prazer imenso para nós podermos estar aí na sua casa para termos esse tempo precioso de compartilharmos e expormos a palavra do Senhor a você. Antes de tudo, já gostaria de pedir a você para que curta o nosso canal, se inscreva lá para que você receba as notificações dos próximos vídeos que forem publicados lá dessa série. E também, irmãos, se você puder, também indique para outros amigos para estarem acompanhando essa série que tem sido de grande bênção para nossas vidas e acredito para de muitas pessoas que têm acompanhado, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês e convidá-los a abrir as suas Bíblias no texto do Evangelho de João, lá no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, onde o texto nos diz o seguinte, a partir do versículo 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. No versículo 1, como nós acabamos de ler, o texto vai nos dizendo que desde o princípio, aquele que é a palavra já existia. Então, quando nós falamos que a luz, que a palavra já existia desde o princípio, o que nós estamos querendo dizer com isso? Antes das escuridões da vida, a palavra já existia. Ou seja, ali no início da fundação até antes da fundação do mundo, o Senhor já existia. A palavra já existia. E naquele momento não existia ali nenhum conflito, não existia pecado, não existia provações, não existia adversidades, não existia nada, irmãos. Nada dessas circunstâncias que nós temos vivenciado nos dias de hoje existia naquele momento. E qual que era o elo que unia o Pai, o Filho e o Espírito Santo e produzia aquela imensa comunhão e amor entre eles? Era a própria glória de Deus. Então, se o elo, naquele momento, quando a palavra já existia, era a glória de Deus, você consegue perceber que hoje, nos dias atuais, o que tem sido, digamos assim, o elo que muitas das vezes tem nos, digamos assim, nos direcionado ao Senhor, ou que muitas das vezes tem feito você orar, ou ler a palavra, ou buscar o Senhor, talvez se perdeu no meio do caminho a dimensão da glória de Deus e você, muitas das vezes, você tem buscado o Senhor motivado pelos problemas, motivado pelo sofrimento, motivado pelas dores. Irmãos, eu quero lembrar vocês, já de início, nesse versículo que nós acabamos de ler, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Então, a nossa relação com Deus deve estar sempre pautada na palavra. O que deve nos conduzir, nos direcionar para a presença de Deus, deve ser única e exclusivamente a palavra de Deus. E quem que é a palavra, ou como se materializa essa palavra? Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15, às vezes a gente se pergunta, né, quem é a palavra, né, no que consiste essa palavra. E aqui em Colossenses capítulo 1, o versículo 15, ele vai traduzir para nós quem é esta palavra que está se referindo aqui no versículo 1 de João. E aqui no versículo 15 ele nos diz: o Filho é a imagem do Deus invisível, é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, porque ele é o primeiro em tudo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. E isso inclui vocês, isso está se referindo a você, irmão, que está acompanhando aqui este vídeo. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Voltando aqui para o texto que nós acabamos de ler, esse relato que nós lemos aqui de Colossenses capítulo 1 é uma tradução perfeita, irmãos, daquilo que se consiste a palavra que já existia desde o início. E aqui o versículo 1 ele continua dizendo: a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí o versículo 2 ele nos diz o seguinte: ele existia no princípio com Deus, e por meio dele, Deus criou todas as coisas. Sobre esse versículo 3, como nós acabamos de ler aqui, o versículo 3, e por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado sem ele. Ou seja, toda a criação tem origem através de Cristo. E aqui, como a gente pode observar no versículo 3, que nós lemos agora, nós podemos perceber nítido, irmãos, que Cristo é o nosso intermediador. Somente Ele, Cristo, e não qualquer outra coisa que você possa querer acrescentar, é aquele que intermedia nosso relacionamento com Deus. É por meio de Cristo que nós oramos e nós temos acesso diante do Pai. Não há mais nenhuma catraca, digamos assim. Quando você entra no ônibus, você passa por uma catraca para poder ir pro setor de trás do ônibus, vamos dizer assim. Quando você vai num teatro, você passa uma catraca ali para poder adentrar ao ambiente. E quando nós entendemos que já não existe mais nenhum pedágio, não existe mais nenhuma catraca, não existe mais nenhuma paga que você possa, assim, digamos assim, poder, através de algum mecanismo, de alguma forma, adentrar em algum lugar, nós entendemos que Cristo é o nosso acesso. E esse acesso é unicamente através da graça. Você não paga nada, você não tem, assim, através de Cristo, alguma paga, algum feito seu que te habilita nessa condição. É todo o mérito de Cristo. Ou seja, não existe mais, irmãos, não existe nem mais nenhum sacrifício que você possa fazer. Não existe mais nenhum, eu vou, a partir de hoje, eu vou jejuar a partir de hoje até o final do mês, e aí através desse meu feito, ou através desse meu sacrifício, aí eu vou alcançar alguma bênção, eu vou alcançar alguma provisão, algum favor da parte de Deus. Não, irmãos. É tudo por intermédio da graça, como o versículo 3 que nós acabamos de ler. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Ou seja, toda a criação, todas as realizações do mundo foram feitas por intermédio de Cristo. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. E aqui o versículo 4, ele segue nos dizendo assim: aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida, observe bem, e a sua vida trouxe luz a todos. E aqui eu quero lembrar vocês sobre este versículo que nós acabamos de ler. A palavra detém em si toda a essência da vida. Já não há mais vida nem plenitude fora da palavra. O mundo está morto em pecados. Já não há mais ninguém que deseja na sua essência o bem. Então, já não existe mais vida, ou nunca existiu vida fora da palavra. A essência da própria vida está na palavra.
Então, irmãos, como às vezes você se pergunta, tipo, eu não tenho vivido uma vida que corresponda àquela vida que o Senhor desejou para mim? Quantas das vezes você às vezes se perguntou, mas será que é esta vida que o Senhor tem proposto para mim? Será que eu tenho vivido de acordo com as promessas do Senhor? Mas espera lá, irmãos. Será que a sua vida tem sido direcionada ou tem sido conduzida pela palavra? Porque quando a nossa vida é direcionada pela palavra de Deus, aí nós recebemos a vida do Senhor, porque a palavra detém em si toda a essência da vida. E aqui no versículo 5, e já para a gente já ir para o final, aqui no versículo 5, o texto nos diz o seguinte: a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz brilha na escuridão, e a luz nunca conseguiu, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la, essa luz. A escuridão não desaparece, irmão, mas a luz brilha em meio a ela. Como eu acabei de falar anteriormente, o mundo está morto, o mundo jaz no maligno. E nós corremos o risco, irmão, a gente corre o risco nos dias atuais de acreditar ou achar que durante os nossos dias neste mundo não existirão mais escuridão, não existirão mais trevas, não existirão mais adversidades. Você não vai mais passar por nenhum problema, você não vai mais passar por nenhuma luta, você não vai mais passar por nenhuma situação de turbulência na sua vida. E aqui, claramente, o mundo está morto no maligno. Nós corremos sim o risco a gente corre o risco de achar que o Evangelho propõe uma vida sem escuridão, sem adversidade, sem medo, sem angústias. E muitas das vezes as pessoas nos vendem essas promessas de tipo, olha, vai dar tudo certo sim, vai correr tudo certo. E quando às vezes a gente passa por um vale, a gente passa por uma circunstância e as respostas que a gente recebe diante daquela situação que você está vivendo não correspondem àquilo que te dizem. E às vezes você perde, irmãos. E às vezes aquelas circunstâncias, você chega no seu trabalho, como a gente recebeu, a gente presenciou aí na mídia, uma universidade aí que demitiu inúmeros dos seus funcionários, vários dos seus funcionários, através de mensagem de pop-up, que o professor foi ali trabalhar, fez o login na sua máquina e recebeu uma mensagem de pop-up na tela. Pum! Você está demitido. Passe no RH para assinar a sua demissão. E quanto desses profissionais não eram cristãos, irmãos? Será que naquele número de demissão, a gente está vivendo um período de pandemia, empresas estão demitindo, empresas estão quebrando neste momento, nesse momento de pandemia? Quantas das vezes, nesse mundaréu de pessoas que estão sendo demitidas, será que você acredita mesmo que não há cristãos ali que estão recebendo essas notícias? E o que eu quero dizer para você nesse versículo que nós acabamos de ler? A luz brilha no meio da escuridão. A luz brilha no meio da escuridão. E no meio da escuridão, a luz não deixa de brilhar. Então, enquanto você estiver passando ali por um momento de turbulência, creia, irmão, não desista. Não importa a turbulência que você tem vivido, não importa a turbulência ou a escuridão que tem, assim, feito parte do seu dia a dia. Talvez a sua escuridão seja um aluguel que está atrasado. Talvez a sua escuridão seja um problema no seu lar, um conflito familiar, um conflito com seu pai, um conflito com a sua esposa, com o seu marido. Talvez a sua escuridão seja a preocupação com a provisão do dia de amanhã. Mas não tema, irmãos. Não duvide que Deus, Ele é o Deus que está contigo no meio da escuridão. E para fechar aqui, eu leio com você o texto de Isaías capítulo 50, o versículo 10 de Isaías 50, ele nos diz o seguinte: quem entre vocês teme o Senhor e obedece ao seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confie no Senhor e apoie-se no seu Deus. Confie no Senhor e apoie no vosso Deus. É essa palavra que eu queria deixar para você, irmãos. Confie no Senhor e se apoie em seu Deus em meio aos tempos de crise, de escuridão. O Senhor se faz presente sobre a sua vida. Amém, irmãos?
E eu queria encerrar esse tempo com vocês, orando por vocês. Deus, em nome de Jesus, que esses meus irmãos que têm acompanhado esses vídeos, essas séries de vídeos que nós temos produzidos aqui da UBPC no Lar, que a graça do Senhor possa acompanhar as suas vidas, independente das escuridão, das adversidades. Senhor, traga força, traga refrigério a esses meus irmãos, traga alívio, ó Pai, no meio da adversidade, da luta, que nossos corações estejam firmados no Senhor e nós possamos confiar e ter a certeza de que o Senhor, ó Deus, o Senhor nos dá graça, o Senhor nos dá provisão e o Senhor nos dá o refrigério, Pai. Em nome de Jesus, que seja essa tranquilidade no nosso coração, ó Pai. A sua palavra nos diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Que esta alegria, Senhor, venha invadir o coração dos meus irmãos, mesmo em tempo de escuridão, mesmo em momentos de escuridões da vida. Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, irmãos. Acompanhe a série UBPC no Lar. E que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.